Boa noite, igreja. Você está feliz com Jesus? Na verdade, eu estou sendo abençoada, né, por vocês. Estou muito feliz de ter vindo para cá, de ter participado aqui com vocês desse seminário. Muito obrigada pela receptividade com que vocês me receberam. E que pena que hoje, 10 horas, eu preciso pegar o ônibus. Não vai dar para comer mais um pitbull. Que eu poderia ter dividido aquele lanche de ontem, que era desse tamanho, aquele pitbull, e comeria hoje, né? Mas comi tudo num dia. Então, queridos, o pastor estava orando e falou: graça e misericórdia esteja sobre a sua vida. Interessante que eu estava pensando na diferença de graça e misericórdia hoje à tarde, quando eu estava lá pensando, e eu entendi algumas coisas, que a misericórdia de Deus faz com que Deus não derrame sobre mim o que eu mereço, que é o juízo, é a condenação, e Ele não me dá isso, porque Ele tem misericórdia de mim, porque isso é o que eu mereço. E a graça é Ele me dar aquilo que eu não mereço, que é o seu amor, a sua paz, que é Jesus. Interessante, pastor, ter orado isso, porque hoje à tarde eu estava meditando sobre a diferença, de graça e misericórdia. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje à noite tem a ver com graça e misericórdia, mas tem outro nome. Primeiro eu vou me apresentar rapidamente, para quem não estava aqui ontem, Só para que você saiba quem está conversando com você. Apesar de que eu espero que quem fale ao seu coração é Cristo, porque de mim não sai nada. Se não for Ele, você com certeza não vai receber. Então eu espero que você abra o seu coração para que Cristo fale com você, para que você permita que Ele fale com você. Amém, queridos? Então, eu me chamo Juliana Ferron, tenho 34 anos. Obrigada, querido. Eu estou solteira. Quem está no mesmo estado que eu, não precisa se pronunciar. Mas é um estado passageiro. Eu sou formada em marketing, sou formada em teologia ministerial pela FATEM. Fiz um seminário lá 2 anos. Faço uma pós em psicanálise atualmente, trabalho na Comunhão Cristã Aba, que é uma igreja conhecida do pastor. Lá eu trabalho na área dos eventos, sou responsável pelos eventos, sou responsável por todas as pessoas que trabalham nos eventos, só eu no caso, tem nesse departamento, só tem eu. Trabalho no Ministério de Jovens com o filho do pastor. E trabalho na nossa faculdade também. Eu ajudo, nós temos em torno de 100 franquias, que são polos no mundo todo, da nossa faculdade de teologia. E eu ajudo no relacionamento com esses pastores. Então, quando sobra tempo, eu viajo para divulgar o meu livro e para falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sou ex-homossexual, como você viu, eu deixei por último. As coisas não tão agradáveis. Brincadeira. E eu também sou ex-líder de movimentos LGBT, promotor de festa e DJ da noite e tudo aquilo que o mundo oferece para você se perder e promover. Eu era agente das trevas, hoje eu sou agente da luz. Amém, queridos? Deus me traz à memória de vez em quando o que eu promovia nas festas que eu fazia. Um dia Deus me levou para uma dessas festas em pensamento, para ver o que estava acontecendo. Então, o que eu promovia lá? Promovia crianças de 15, 16 anos a se permitirem conhecer a homossexualidade, a desfrutar de prazeres momentâneos pela primeira vez. Promovia um ambiente onde homens casados vinham contratar serviços de prazer, com travestis ou outras pessoas, uma terceira pessoa, para apimentar a sua relação.
promovia o uso de drogas de pessoas que nunca tinham experimentado. Então eu entendo que hoje, do outro lado, eu tenho bastante trabalho para fazer, de tanta coisa que eu promovi lá. Mas eu sei que Deus já me perdoou, e hoje, em nome de Jesus, eu, através do testemunho do livro, tenho resgatado e tenho ajudado muitas pessoas. Não só que estão na homossexualidade, mas todo aquele que busca uma alegria, um prazer e uma felicidade em algo ou em alguém que não seja Cristo. Porque o livro não é para gay, queridos, mas é para todo aquele que busca a sua satisfação, a sua alegria em alguma coisa, em alguém que não seja o alvo, que é Cristo. Tanto que o feedback do livro, os 2 primeiros que eu recebi, foram de pessoas, de casais heterossexuais. E uma grande amiga, ela leu e foi para um psicólogo, porque ela ficou abalada, ela disse. Eu lembro que ela me disse que eu expus a minha alma. E aquilo mexeu com ela, que ela teve que procurar uma ajuda para ela se entender. E eu louvo a Deus por isso. Então, o livro, se você quiser, ele vai estar lá atrás daqui a pouco, porque eu vou ter que sair meio correndo. É R$30, se você quiser abençoar alguém ou se abençoar. O livro, ele foi parar na mão do pastor Silas Malafaia no ano passado, e em abril do ano passado ele lançou no programa dele, publicou, e desde então eu consigo, nos meus períodos de folga, que são finais de semana, estar podendo ir em algumas igrejas e compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. Então eu queria conversar com vocês hoje sobre o motivo da nossa salvação. Pelo menos foi motivo da minha. E eu tenho certeza que foi motivo da sua, porque senão você não estaria aqui. Alguém olhou para você um dia e falou assim: pai, perdoa ele porque ele não sabe o que ele faz. E no meio de estranhos, Jesus pendurado numa cruz, no meio de estranhos, de 2 estranhos, ele teve um período de intimidade com Deus para falar isso. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Então, por esse motivo, pelo motivo dessa palavra, que se chama perdão, eu e você temos hoje a oportunidade de estarmos aqui em família, de termos recebido a graça e a misericórdia também, de Ele não ter nos dado aquilo que nós merecíamos, que era o juízo de Deus, que era a condenação, e pela sua misericórdia nós não recebemos. E hoje à tarde, eu pensando sobre graça e misericórdia, pastor, eu entendi também exatamente isso, que o juízo de Deus deveria ter vindo sobre a nossa vida. O juízo que é a condenação mesmo, a condenação de todo pecador, de todo ofensor, de todo aquele que faz algum mal. Deveria, ou que nasceu mal. Nós não fizemos nada para nascermos do mal, queridos, desgraçados. A gente nasceu assim, acabou. Nascemos com essa natureza má. E merecíamos o juízo de Deus, que era a condenação. Mas pela sua graça, nós recebemos a justiça de Deus, e não o juízo. Porque nós, queridos, como humanos, muitas vezes nós queremos sobre o outro que nos fez mal, nós queremos o juízo sobre ele. Ele tem que pagar por aquilo que ele fez, de alguma forma, seja pela lei, seja pelas minhas mãos, ele precisa experimentar a consequência daquilo que ele fez. E muitas vezes nós desejamos sobre o outro o juízo. Mas na verdade, queridos, o que o outro precisa é da justiça. E a justiça não é a vingança. A justiça é uma pessoa. A justiça é Jesus. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje. Então, queridos, nos primórdios, né, de Adão e Eva, eles viviam em harmonia com Deus. Eu já vou ler uma passagem ali de Gênesis. Toda a criação vivia em harmonia. Adão e Eva viviam em harmonia com Deus, com a criação, com os animais.
viviam bem entre eles dois, até que, através de uma ofensa de Adão para com Deus, quando a serpente chegou para Eva e questionou ela sobre a identidade dela, e ela caiu na pegadinha do cão, que falou assim: ei Eva, eu quero ver se você sabe quem você é. Escuta aqui, se você é igual a Deus, melhor, se você quiser ser igual a Deus, coma desse fruto. Então você se tornará igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. O que Satanás estava fazendo ali, queridos? Ele estava testando a identidade de Eva, para ver se ela sabia quem ela era. E ela embananada, né, com seus afazeres da selva, pensou e falou: eu preciso ser igual a Deus, porque eu não sou. Só que um pouco antes, Deus havia feito o homem e a mulher iguais a Deus, a imagem e semelhança, lembra disso? E Deus disse, e viu que era bom. Fez o homem a imagem e semelhança, ela já tinha uma identidade, e Deus ainda viu que era bom. Só que Eva, perdida com os seus deveres da selva, do Éden e do jardim, ficou com uma falha de memória momentânea, não sei o que aconteceu na mulher, e ela aceitou a proposta de Satanás. E falou: ei, eu preciso ser igual a Deus, então me dê desse fruto, que eu vou comer e serei conhecedora do bem e do mal. E naquele momento, queridos, que a mulher, Adão e Eva, já eram iguais a Deus, naquele momento, queridos, onde ela come, onde ela aceita essa proposta de se tornar igual a Deus, naquele momento Adão e Eva perderam a convicção de quem eles eram em Deus, e começaram a correr atrás de se tornar alguém, assim como nós, que entendemos muitas vezes que precisamos fazer algo para sermos filhos, para sermos amados, e esquecemos de que nós já somos. E até aquele momento, queridos, eles viviam em harmonia. Até a ofensa, que foi o pecado de Adão e Eva, eles viviam em harmonia com Deus. E a primeira coisa que Adão e Eva, e Adão fez, quando ele pecou, quando ele gerou uma ofensa, um pecado contra Deus, a primeira coisa que ele fez, o que foi, queridos? Ele se escondeu, ele fugiu da presença de Deus. A Bíblia diz que Adão fugiu da presença de Deus. E Deus chegou no jardim e falou: ei Adão, cadê você? Para que você está se escondendo? Por que Adão se escondeu, querido? Porque o pecado gera culpa. E a culpa faz você fugir. E Adão se escondeu, fugiu da presença daquele a quem ele havia ofendido. Adão fugiu da presença da pessoa que ele havia cometido uma ofensa. Ele pecou contra Deus, ele gerou uma ofensa contra Deus, e ele se sentiu culpado. Gerou uma culpa nele, e ele fugiu da vista, fugiu da presença daquele a quem ele, Adão, havia ofendido. E Adão, queridos, teve a oportunidade dada por Deus de se arrepender. Quando Deus perguntou: o que você fez, seu cabeção? O que você fez? E Adão teve ali a oportunidade, querido, de olhar para dentro dele e falar: ei, o que eu fiz? Deus me deu uma ordem. Deus me deu um mandamento e eu não cumpri. Ele teve essa oportunidade quando Deus perguntou para ele. Mas o que ele fez, queridos? Ele nos ensinou a nos colocar no papel de vítima. Foi ali que nós aprendemos. Ei, eu não fui eu, Deus, só um pouquinho. Foi essa sem vergonha aqui, ó, que o Senhor me deu. Essa miserável dessa mulher com fominha que o Senhor me deu, que comeu, não fui eu. A primeira oportunidade que o ser humano teve de olhar para dentro e falar: eu sou um cabeção mesmo, o que eu fiz? Vou me arrepender? Não, ele girou o dedo e fez assim: foi ela, essa sem vergonha, não fui eu. Essa mulher sem vergonha que o Senhor me deu, que caiu na conversa da serpente e comeu. E se colocou no lugar de vítima. Eu não fiz nada. Não fui eu, não vou olhar para dentro de mim. E o que a mulher fez, aprendendo com seu marido, já
e replicando, multiplicando. Eva, como uma boa discípula, já aprendeu de cara, não, eu também não fui. Eu também não vou olhar para dentro. Foi essas cobrinhas aqui, ó, sem vergonha, que o Senhor deixou aí passeando no Éden. Eu também não vou olhar para dentro, não. E aí, queridos, aí a gente vem para a família de Adão e Eva, que é a história de Caim e Abel. Vamos ler ali em Gênesis 4. Não sei se você coloca ou eu leio aqui. Eu leio aqui. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Disse o Senhor a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você não fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e deseja dominá-lo. Mas é você quem deve dominar. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu, não sei, sou eu responsável por ele? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra. Amém? Até aí, queridos. Caim aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, a criar desarmonias na sua família. Uma das piores consequências do pecado do homem, queridos, foi a quebra dos relacionamentos, a quebra dos vínculos familiares e dos relacionamentos por brigas, ofensas, agressões, traumas, pecados. E foi isso que Caim e Abel aprenderam do seu pai e da sua mãe e trouxeram para o relacionamento deles. Opa, já estou aí eu. Só... Bom, pode deixar ali também, vocês vão me vendo. Vão me vendo outra fase, né? Outra fase da minha vida. Quando Deus falou para Caim, ei Caim, por que você se transtornou o seu rosto? Porque a Bíblia diz que quando Abel veio trazer uma oferta ao Senhor, a Bíblia diz, Deus agradou-se de Abel e a sua oferta, mas não se agradou de Caim e a sua oferta. Deus primeiro agradou-se de Abel, de quem era Abel, do que estava no coração de Abel. E depois Deus olhou para a sua oferta. Depois Deus olhou para aquilo que ele trazia nas mãos. Depois Deus olhou porque ele vinha entregar no culto de domingo. Primeiro ele olhou para o Abel que está sentado aí. E viu o coração de Abel e falou, ei, eu te recebo, Abel. Eu recebo esse teu coração. Depois eu quero ver o que você tem para me entregar. E a Bíblia diz que Deus olhou para Caim e não se agradou de Caim. Por isso não recebeu a sua oferta. E ali é interessante que tem um princípio de oferta, pastor, muito escondida, eu acho. Porque a Bíblia diz assim, tempo depois, Caim trouxe a sua oferta ao Senhor. Tempo depois, Caim trabalhava com produtos da terra, frutas, verduras, legumes. Vou fazer mais um momento de oferta aqui, pastor, rapidamente. Tempo depois, Caim trouxe tudo aquilo que ele havia guardado na sua quitanda. Melancia, jabuticaba, pera, uva, maçã, salada mista. Tudo aquilo que Caim colheu da terra, ele guardou. E a Bíblia diz que depois, tempo depois, Caim foi entregar ao Senhor. Tempo depois, quando, querido? Depois que a fruta estava podre.
Tempo depois que eu recebi o meu salário, 2 semanas depois, porque eu quero ver se não vai me faltar para alguma coisa, então eu seguro um pouquinho aqui. E tempo depois eu vou entregar o meu dízimo, porque se me faltar eu pego alguma coisa dali. E o Senhor não recebeu tempo depois, porque são as primícias que Ele recebe. Fecha parênteses, momento da oferta. Deus não recebeu uma oferta podre de Caim. E o que a Bíblia diz, queridos? Que Deus não atentou para Caim, não atentou para ele, não se agradou dele. Por isso não recebeu a sua oferta. Só que Caim, queridos, tinha a presença de Abel ali, o seu irmão, que havia agradado a Deus, que havia agido bem perante Deus. Só que Deus disse assim para Caim: ei, escute, se você não dominar esse rancor que está aí dentro de você, esse ódio que você está aí dentro, esse rancor, essa mágoa vai dominar você, Caim. Domine você essa ofensa, esse pecado, antes que esse pecado te domine. Só que Caim, queridos, recebendo o exemplo dos seus familiares e antepassados, ele não quis olhar para dentro dele e falar: como assim eu vou olhar para dentro, dominar o quê? Deixa a minha fúria extravasar, não tenho nada para olhar para mim e dominar. Só que Caim não podia matar a Deus, querido, que estava na sua consciência. Então ele olhou para o seu irmão, que era a presença daquele quem gerava uma culpa perante Deus, gerava uma culpa na sua consciência. A presença de Abel gerava um desconforto em Caim, que lembrava na sua consciência a sua própria ofensa e pecado. Então, como eu não posso matar a Deus que está na minha consciência, eu mato a presença daquele que me traz um desconforto perante os meus próprios, perante a minha própria consciência, porque eu aprendi isso com os meus familiares. Vocês estão entendendo, queridos? Estão aí? Amém. E Caim, queridos, aprendeu e falou assim: não, eu não vou olhar para dentro. É muito mais fácil eu pegar a presença daquele meu irmão que me incomoda e eu elimino ele da minha vista e do meu convívio e da minha presença, do que eu ter que olhar para dentro de mim e ter que dominar o meu pecado, a minha ofensa ou algo que eu fiz. Eu não. Eu aprendi com os meus pais que não sou eu o culpado dos meus próprios pecados. Então é muito mais fácil eu chegar aqui no culto de domingo, dou uma olhada geral, vejo onde está sentada a Tati, né, já que foi ela que me gerou ofensa, e eu vou lá para o outro lado e eu elimino a Tati da minha vista, porque é muito mais confortável para mim, sendo que eu aprendi assim, eliminar da minha presença e do meu convívio o meu irmão, do que eu ter que olhar para mim e falar: puxa, fui eu mesmo. Vou ter que dar um desconforto aqui dentro, vou ter que ir lá sentar do lado com ela, e falar com ela e olhar na cara dela. Não, não vou fazer isso. Eu aprendi com todo mundo que não é assim. Só que aí a Bíblia diz que Deus falou assim para Caim: seu cabeção, você não entendeu nada, né? Você eliminou a presença do seu irmão, que te causava um desconforto, que é muito mais fácil, você aprendeu. Só que agora amaldiçoado é você pela terra. Você vai matar a terra agora? Você vai matar ela? Ou você vai ficar a vida inteira sendo um fugitivo dela, com ela, lembrando a todo momento essa sua ofensa aí dentro de você? Porque você não quis, eu te dei oportunidade, assim como dei para o seu pai, Adão, de você olhar para dentro de você, se arrepender do seu mau comportamento, da sua ofensa, e se acertar. Só que aí, queridos, a gente precisa continuar. Espera aí, deixa ali, querido. Eu fiz esse slide hoje à tarde, então eu estou vendo o que eu coloquei ali. Quando eu não olho para dentro, eu preciso achar culpados para a minha vitimização. É o que a gente faz o tempo todo, cobrando as nossas dívidas. Porque se eu não olhar para mim, entender que eu sou responsável, de repente por aquilo que eu estou vivendo no momento, como eu era responsável por aquilo que eu estava vivendo, eu era responsável por permanecer assim, querido.
por permanecer num estado, numa condição de vítima. Isso aqui, queridos, é uma performance de quem é uma vítima. E eu posso falar porque eu estou falando de mim. Eu não estou falando pelos gays que estão lá fora, eu estou falando de mim. Isso aqui é uma máscara que eu coloquei e era muito mais fácil eu retocar ela todos os dias, uma máscara de alegria, de felicidade e de culpa para a sociedade preconceituosa, família injusta, meu pai que me rejeitou, meu pai que me abandonou, que não me quis, a minha mãe que me rejeitou afetivamente, a minha irmã que me rejeitou a infância inteira, a minha avó que olhou para o caixão do meu pai e disse que eu era culpada dele estar ali. É muito mais fácil eu permanecer ali 12 anos, que foi o tempo que eu fiquei, poderia ter permanecido a vida toda falando isso. Ei, o culpado é você. Você que não me recebeu, você que me rejeitou. Você, mãe, que não me deu a sua maternidade, o seu amor materno, a sua afetividade, o seu colo. Eu não sou culpada, eu sou vítima. Não fui eu que promovi isso. Não fui eu que promovi esses desejos homossexuais. Não fui eu que promovi eu sair de casa com 17 anos para viver a minha homossexualidade, morar numa casa 3x3 na esquina do centro da cidade, onde o esgoto da cidade passava no meio da minha casa e os ratos passavam junto, para eu poder viver a minha liberdade num lugar onde eu usava drogas o tempo todo e levava pessoas para viver os prazeres da vida. Eu não tenho culpa disso, eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima do que fizeram comigo. Então é muito mais fácil eliminar o meu pai, que foi o que eu fiz, eliminar da minha vida. Eu dizia na escola que ele havia falecido, e ele não tinha falecido. Mas eu eliminei ele da minha vida. Eu peguei a presença dele, a figura dele, e coloquei num quarto, num porão, dentro da minha alma, e chaveei ele, para que aquela figura não me causasse tanto mal e tanta falta, e tanta dor. Porque a ausência dele, o desprezo, me causava uma dor latente, todos os dias, onde eu buscava preencher esse vazio, nas drogas, nos relacionamentos homossexuais e todo tipo de consumo que o mundo pode oferecer. Então é muito mais fácil eu eliminar ele, muito mais fácil eu sair da minha casa e eliminar a presença da minha mãe, a presença da minha irmã, que me causavam desconforto e faziam com que eu olhasse para dentro o tempo todo e gerasse um desconforto dentro de mim, para saber o que tinha acontecido na minha vida, na minha história, que tinha me levado àquilo. Mas eu não queria fazer isso. Então, muito mais fácil eu jogar a culpa no mundo, na sociedade, nos meus parentes. Esses dias eu conversei com uma pastora, segundo ela, era pastora, onde ela veio me pedir oração para o filho, que era homossexual. E ela falou assim para mim: Juliana, ore pelo meu filho, ore pela minha família, porque o meu filho está morando em uma cidade distante. Eu e o pai dele não conversamos com ele, porque ele está numa vida homossexual há não sei quanto tempo. Eu falei: vocês não conversam com ele? Ela assim. Eu falei: são pastores? Ela assim. Eu falei: está tudo errado, né, minha querida? Já começou errado, né? Aí eu comecei a perguntar para ela: o que aconteceu? O que aconteceu? Me fale um pouco aí da vida, da infância, da história. Aí ela me disse assim: então o pai dele nunca se deu bem com ele. A gente nunca se deu bem com ele, aconteceram umas coisas no passado, na infância, e não abriu, não quis falar. Aí eu falei: então, minha querida, né, miserável, Deus aí está mostrando um caminho aí para você se reconciliar. Né? Tem coisa aí dentro que você trancou, jogou a chave fora, e nem você sabe onde está a chave. Então, você tem que pegar esse negócio aí, que você não quer nem verbalizar para mim, e você tem que tirar para fora esse negócio. E tem que ir lá, falar com seu filho. Conhece a palavrinha, segunda palavra mais forte, mais importante do mundo depois do nome de Jesus? Ela me olhou assim: isso aí, perdão. Tem que ir lá conversar com seu filho. Ela falou assim para mim: queridos,
Ela fez assim, pastor. Vai gerar um ruim, né? Isso, miserável, vai dar um ruim, é isso aí. É isso aí. Quando você está lá limpando a ferida, o que dá? Dá um ruim, né? Eu falei, é isso aí, é isso, tem que ir ali, entrar aí, começar a fuçar, mexer, tirar para fora esses podres. Eu vou orar, mas não por você, eu vou orar pelo seu filho. Quem que quer mexer, queridos? Ninguém quer olhar para dentro. Só que aí a gente precisa continuar a nossa vida cristã, né? Porque a gente é crente, a gente quer ser imitador de Cristo. A gente precisa vir no culto, vir no seminário de sexualidade, vir no Together, né? Na vigília, no Tadel. A gente precisa continuar com o nosso ativismo, né? Com a nossa vida cristã, porque afinal eu preciso exercer a minha espiritualidade, porque eu sou cristã, sou crente. Que nem a pastora lá, sou crente. Não amo nem meu filho, mas eu sou crente. Não amo o filho, vou amar quem, né? No caso. Ah, tá, você já tinha colocado ali. Você tá ligeiro, eu que estou devagar. Desculpa, você está preocupado com o meu ônibus, mas vai dar tempo, querido. Vai dar tempo, é recém 9 horas. Obrigada, eu sei que você está me ajudando. E aí a gente precisa continuar exercendo a nossa espiritualidade porque somos imitadores de Cristo. Só que a gente esquece, querido, que imitador de Cristo, quem que é Cristo? Quem que é o Cristo? O Cristo é o que morre. O Cristo é aquele que fica com prejuízo. O Cristo é aquele que fica com o ônus de toda a situação. O Cristo não é aquele que vem disfarçar na igreja. Não, é aquele que entendeu que precisou ficar com prejuízo e morrer para que o outro tivesse vida. Então, eu como crente que quero ser imitadora de Cristo, aonde eu tenho que morrer para que o meu filho tenha a vida? É com a minha mãe que me faltou? Que eu preciso ir lá e liberar o meu perdão para ela? Porque afinal, se eu quero ser imitador de Cristo, eu preciso ficar com o prejuízo e com a humilhação. Bem-vindo. Se eu quero ser imitador de Cristo, queridos, aonde eu tenho que morrer? É para o meu pai, quem sabe, que abusou sexualmente? Porque como a gente viu ontem aqui, de repente você que não estava ontem, isso aqui é a continuação do seminário, tá bom? A gente conversou ontem, 60% dos abusadores sexuais são os pais, queridos. Os pais. De cada 10 pessoas, 5 foram abusadas, de alguma forma. Foram violentadas, de alguma forma. Ou pela ausência do pai, que é uma violência, a ausência do afeto, a ausência do amor, a ausência da presença, a ausência do beijo, a ausência do colo. Tudo isso é violência. Abuso de ter visto o seu pai te tocar erroneamente, o seu tio, o seu avô, a sua mãe, o seu tio da escolinha. Ah, não, isso não acontece na igreja. Acontece, queridos. Estou atendendo um menino que ele foi abusado 2 vezes na infância, 5 e 8 anos, e as 2 vezes foi por um professor da escolinha. Um foi pela professora, o outro foi pelo professor. Então, onde eu tenho que morrer, queridos? Quem sabe é para o meu tio que me abusou? É perante ele que eu tenho que morrer para que Cristo se manifeste através da minha vida e que eu possa liberar o perdão para esse tio? É para minha mãe que faz 20 anos que eu não falo com ela? Porque ela me faltou, ela nunca esteve lá? Se ela nunca esteve lá, ela perdeu a oportunidade de amar você. Aonde que eu tenho que ser imitador de Cristo, queridos? Olha o que Jesus fala em Mateus 5, 23. Quando a gente pretende e quer e fica exercendo a nossa espiritualidade como se não tivéssemos porões fechados. Dívidas. Dívidas que a gente cobra do mundo. Você vai colocar ali, querido, ou eu leio? Eu leio, então. Acho que eu entendi. Está ali, ó. Portanto, se você estiver aqui na igreja, vou ler na minha versão.
apresentando a sua oferta, o seu glória a Deus, o seu louvor, o seu pulo, a sua vigília, o seu abraço ao seu irmão. Se você estiver aqui no altar e você se lembrar que lá fora ou aqui dentro tem o seu irmão, o seu pai que te abusou, o seu pai que te faltou, volta por gentileza. Volta por gentileza, querido. Que tem alguém, a sua mãe, a sua prima, o seu tio, a sua mãe que preferia as amigas a você, o seu pai que você via bater na sua mãe, e você gerou um ódio por ele. Se você está aqui e você lembra do pastor da igreja, da outra, né, que você frequentava, e ele te ofendeu aqui no púlpito, porque você teve certeza que era para você, né, ou aquele irmãozinho que faz 12 anos que você senta do outro lado, porque ele está sentado ali. E se você lembrar que ele tem alguma coisa contra você, pode passar, querido, por gentileza. Pare tudo o que você está fazendo, pare de dar esses pulinhos aqui, porque isso para mim, Jesus, não é espiritualidade. Você vir aqui rolar, pular e babar, isso é bom, está tudo certo, mas não é isso que é espiritualidade para mim. O que é espiritualidade para mim é o seguinte: pare o que você está fazendo, deixe a sua oferta aqui, porque depois você volta a terminar de me dar ela, e vá lá primeiro se reconciliar. Não é? Não, tá certo. Vá lá, não é para ir lá dar de dedo na cara do seu pai que te faltou, não é lá dar de dedo na cara do seu pastor, não. É para ir lá ser imitador de Cristo, se humilhe. E vá lá e se reconcilie. Vá lá e peça perdão por ter gerado por tantos anos ódio, ou mágoa, ou dor, ou rancor, por aquele que te faltou. Quando eu entendi isso, queridos, eu peguei o meu pai, que eu tinha matado, ele já havia falecido, infelizmente, eu não consegui olhar no olho dele, mas eu olhei no olho de um pastor, e eu consegui, queridos, olhar no olho dele e pedir perdão para o meu pai, queridos. E eu tenho certeza que naquele dia, eu fui liberta, queridos, de correntes, de mentiras. Mentiras que estavam enraizadas na minha vida e faziam eu acreditar que eu havia sido rejeitada. E porque eu havia sido rejeitada, eu era um ser não amável pelos homens, não amável por ninguém, porque eu cresci me sentindo uma pessoa não amável, queridos. Porque aqueles que deveriam ser a fonte de amor, a primeira fonte de amor, que é a família, o pai e a mãe, não veio amor, veio rejeição. Então eu não entendi o que era receber amor e criei um muro na minha vida, aonde eu não recebia e aonde eu não dava. E quando o Senhor Jesus ministrou essa palavra na minha vida, eu fiz uma lista, queridos, uma lista de pessoas que eu havia ofendido. Tiveram pessoas que não quiseram me receber, para você ter ideia de como eu era uma bênção. E eu fui, queridos, de porta em porta. Eu fui na minha mãe, eu fui na minha irmã, eu fui na minha avó, eu fui na minha avó. Sabe quando que eu fui? No ano passado. Porque tamanho abismo que eu criei entre nós. O grupo de louvor está aí? Tá? Será que vocês podem fazer um glim-glim? Pode passar, querido. Não sei se acabou. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por gentileza.
E aí, queridos, uma das perguntas que me veio à mente foi isso aqui, ó. Mas onde que o Senhor Jesus estava que deixou todo mundo, ou colocou essas pessoas ao meu redor para me rejeitarem? Aonde que o Senhor estava quando permitiu que meu pai me agredisse, me humilhasse? Onde que você estava, Jesus, que você permitiu que o meu tio me abusasse sexualmente? Eu estou falando de mim, mas eu sei que o Espírito Santo está falando com você aí. Porque é Ele que ministra no seu coração. Aonde que o Senhor estava, Senhor Jesus, que o Senhor permitiu que eu vivesse 30 anos sem saber receber amor? Sem saber dar amor. E aí eu li essa passagem, que Jesus disse, todas as vezes que fizerem algo para você, é para mim, Jesus, que estão fazendo. Sou eu que estou sentindo o seu desamor, sou eu que estou sentindo a sua ofensa, a sua mágoa, o abuso que fizeram para você, a agressão, a ausência. Eu, Jesus, eu estou sentindo, Juliana, eu estou sentindo isso que fizeram para você, essa dor que você carregou até hoje, 30 anos de idade, cobrando do mundo, dos seus parentes, da sociedade, cobrando uma dívida. E eu fiz outra pergunta para Jesus, eu falei, e a dor deles? E a dor daquele que me faltou? Porque eu sei que ele tem uma dor. A dor da ausência de não ter o Senhor. A dor, quem sente a dor do abusador? A dor daquele que rejeita, daquele que abandona, daquele que magoa, daquele que fere, daquele que larga, daquele que oprime. Pode passar, querido. E a Bíblia diz assim, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus sentiu a dor de ser o condenado. Jesus sentiu a dor de ser o maldito da sua vida. Ele sentiu a dor de ser os malditos que até então me humilharam, que até então me fizeram sofrer, chorar. Ele sentiu a dor que é ser um abusador e viver em dor, em conflito, em perturbações. Ele sentiu a dor de ser o agressor, de ser aquele que abandonou. Pode passar, querido. E querido, eu não preciso perguntar, mas eu sei que nós estamos aqui. Todos nós que passamos por ausências, por abusos, por traumas, por dores. Pais que estão aí. Você canta? Pais que, quem sabe o Espírito Santo trouxe você à memória que você foi o que abandonou. Você foi negligente, quem sabe até hoje. Quem sabe você entrou aqui hoje e você é o filho que entrou aqui hoje com essa dívida, ou com esse pai morto, escondido no porão da sua alma, que assim como eu tive que trazer para fora da vida, ressuscitar esse pai, para poder dizer, ei, eu encontrei um amor maior do que a sua ofensa, pai. Porque foi isso que eu disse para o meu pai. Eu encontrei um amor maior do que a dor da rejeição. Eu encontrei um amor maior do que o nojo do abuso. Eu encontrei um amor maior do que a ausência da mãe. Quem sabe você entrou aqui com várias dívidas dessas escritas. O meu pai nunca me amou, a minha mãe nunca esteve lá. Melhor, eu nunca tive, porque ela não me quis. Desde pequena ela não quis. Desde pequena eu nunca fui a princesa para ela. Quem sabe você está aqui porque o marido abandonou há muito tempo e você está com essa dívida dentro do bolso e com esses mortos carregando dentro de você por toda a sua vida e cobrando do seu marido, cobrando do seu pastor, cobrando da sua família, como eu cobrava do mundo, um amor que eu precisava receber porque eu era uma vítima de tudo aquilo que eu havia passado.
Volta, querido. Quem sabe você é um filho abusado que não teve uma voz para te proteger. Quem sabe a voz que era para proteger você foi justamente a que tocou em você. Foi justamente aquele que te abusou. Nós estamos todos aqui, queridos. Todos aqui. Só que nós precisamos dar nome, queridos, porque essa terra que Caim fugiu, ela tem nome na nossa vida. O meu eu sei o nome das terras que eu vivia fugindo. E qual é o nome da sua terra? Qual é a terra que você foge? É o pai? É o avô? É a mãe? Até quando você vai ficar fugindo, querido? O que eu sei é que hoje você tem uma oportunidade. Eu gostaria de chamar os pastores aqui, por gentileza. Se tiver, de repente, mais um casal de pastores. Felipe? Não. Cleide, a Cleide, por gentileza, e o Jairo. Isso? Quem? O Felipe, por gentileza. Estão aí? Está ali, ó. Tem como a gente fazer um clima gospel? Apagar uma luz, pastor? No céu vai ter clima, queridos. Onde a presença de Deus está, tem raio, trovão, tem tudo, queridos. O céu não vai ser pianinho, não. O céu vai ser forte. E, queridos, eu sei que o Espírito do Senhor está aí, está falando com você. Eu sei disso, porque Ele falou comigo. E quem sabe querendo que você hoje coloque um remédio. Coloque um remédio numa dor. Que você entrou aqui hoje, ainda sentindo essa dor ou deixando ela de lado, se esquivando. Colocando ela mais fora do seu alcance possível para que ela não doa em você todos os dias da sua vida. Só que Jesus quer dizer, ei, chega, você não precisa mais andar com isso. Porque eu, Jesus, eu paguei essa dívida. Essa dívida que você entrou aqui hoje carregando do seu pai, da sua mãe, do mundo, do seu ex-marido, do seu avô, daqueles que te faltaram. Eu, Jesus, eu paguei essa ofensa. Para você não sofrer, para você não andar mais com ela. Eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza, querido. Porque assim como Deus me oportunizou, se conecte com Jesus aí onde você está, querido. Esqueça o primo, a irmã, o marido que está do seu lado aí.